Em 2013, eu lancei o meu primeiro livro, sozinho, solo, já tinha lançado outro, né? Foi o Gestão 3.0. Eu já tinha lançado em 2006 o Conhecimento em Rede, com o professor Marcos Cavalcante. Em 2013 eu lancei o Gestão 3.0 e depois de 2020 aperfeiçoei e chamei de Administração 3.0. Aqui na escola existe uma diferença entre administração e gestão. A administração é estrutural, sempre existiu na sociedade humana, e a gestão é uma característica desse modelo de administração que a gente tem hoje. Então essa foi a diferença. Esses três livros, esses meus primeiros três livros, foram livros voltados para um segmento do mercado, que é o segmento tradicionalista. É o cara que tem uma empresa tradicional, ele tem um cliente tradicional, ele pratica a gestão, ele está comprometido com esse modelo que a gente tem hoje. Então, naquele momento, qual era a minha fantasia? Se eu chegasse com uma lógica mostrando o que estava acontecendo, que a gente estava vivendo, né, indo na linha ali do pessoal do Canadá, a gente está vivendo uma revolução de mídia, e aí a gente foi concluindo várias coisas sobre essa revolução de mídia, e chegamos à conclusão que aquela revolução de mídia nos levava para um novo modelo de administração, e que a única forma que você tinha para que você pudesse competir nesse novo mercado era criar uma área separada. E essa área separada, então, ia praticar a curadoria. Então, era uma teoria, né, que você apresentava para as pessoas. O livro, não é que mas o livro não, as pessoas não tiveram acesso ao livro, as pessoas não conheceram o livro, então se elas tivessem conhecido mais, não foi isso que aconteceu. Eu fui fazer uma palestra na Gartner, convidado pelo Mange, que foi inclusive o cara que fez o prefácio, que é o vice-presidente de pesquisa da Gartner. Eu fiz uma palestra para todos os coordenadores de TI que estavam ali naquele espaço, em São Paulo. Saí da palestra, dei uma entrevista para a Época Negócio. A Bárbara, aluna nossa, conhecia lá o pessoal e conseguiu que eu fizesse a entrevista. A entrevista saiu, o título, Vamos acabar com gerentes, entre aspas. Foi, em 2015, foi a entrevista mais badalada do ano, ou uma das mais badaladas. E eles davam assim, uma espécie de premiação, as 10 mais, as 5 mais badaladas, eu estava ali no topo. Então, assim, a Época Negócio é uma revista de referência para esse segmento que eu estou falando. Então as pessoas tiveram acesso, tiveram contato com a teoria. E aí o que acontece? Aí vamos de Thomas Kuhn. As pessoas simplesmente falavam, cara, isso que esse cara está falando não me interessa. Não é que está certo, está errado, eu concordo, não concordo. Não me interessa. Não faz a minha cabeça. Me atrapalha. E aí eu fiquei nesse cenário esperando assim, viver de consultoria, né, de implantar essa metodologia de mudança dentro das organizações, e não aconteceu. Não aconteceu. Falei disso no BNDES durante um ano com eles, fiz palestra em vários lugares e tal, isso não aconteceu. Então esse segmento tradicionalista, ele está vivendo o que o Thomas Kuhn diz que é uma crise do paradigmática, que eu chamei aqui de paraego. O paradigma da administração atual está entranhado na espinha das pessoas e, como você sabe, não existe ainda transplante de espinha. Né? Você tem transplante de medula, mas não de espinha. Então, a pessoa não consegue mudar. Agora, esse ano, já no 4º ano da escola, eu resolvi me meter, abandonar esse cliente tradicionalista, demorei bastante tempo, e agora mergulhei nos empreendedores. E tenho lido aí, né, o material
produzido pelos empreendedores. É outro mundo, é outro universo. E nesse universo dos empreendedores, você vai descobrir que eles têm, né, uma visão mais aberta, mais dinâmica, né? Não tem aquela preocupação de não quero mudar, tenho interesse em mudar, quero transformar, mas você percebe que as teorias desse mercado empreendedor, não são fortes, são fracas. E aí eu venho lendo, né, li o Silvio Meira, li o Marx e o amigo dele, que fazem o livro sobre Empreender é Foda, o livro do Eric Ries, Startup Enxuta, e você vai lendo esses livros todos. Li agora o livro do Gustavo Caetano. Então você vai vendo que eles têm sensações, percepções, impressões, atividades interessantes, mas as teorias são fracas. Nós nos especializamos aqui, né, na mudança de visão. A gente estuda, eu estou há 20 anos estudando isso, e agora há 4 anos com a escola, tentando apresentar uma visão boa do que está acontecendo. E nesse artigo, eu dou um upgrade nisso, em que eu mostro que o que a gente tem hoje, tanto no mercado tradicionalista, quanto no mercado dos empreendedores digitais, nós não temos teoria, nós temos pré-teorias. Uma pré-teoria se caracteriza pela não cumprir determinadas exigências que uma teoria demanda. Você não identifica bem o fenômeno, você não identifica bem as demandas de sobrevivência que o Sapiens faz para poder fazer aquele fenômeno, você não olha para a história adequadamente, você confunde o que é o fator que causa, né, a reação em cadeia com as consequências da reação em cadeia. Aí, essas visões da sociedade, que é conhecimento, informação, rede industrial, mítica, todas essas visões, elas não são teorias, elas são pré-teorias, que precisam de uma teoria forte, que é a gente tem trabalhado com a revolução midiática. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro, ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair